item número 5, André Luiz intitulou Descorticação Animal. E neste item ele vai fazer estudos a respeito de experiências em laboratório feitas com animais em que se faz a retirada parcial ou total do córtex cerebral. É importante, então, na compreensão da integração entre a mente e o corpo. Isso é mais expressivo, tanto mais quanto maior for o desenvolvimento do sistema nervoso central, ou seja, a encefalização. Então, quanto mais é expressiva a encefalização, mais complexa e eficiente será a integração cortical. Então, nos animais mais inferiores, os batráquios e os peixes, quando se retira a parte cortical, né, do sistema nervoso, o cérebro propriamente dito, isso não interfere nos reflexos e nos movimentos dos animais, que é a retirada do córtex cerebral. Mas já nas aves, ocorre uma perturbação do voo diurno e as aves ficam muito prostradas durante a noite, não ocorre a prostração noturna nas aves. Então, em caso de sapos de laboratório, nós nos lembramos do tempo, né, dos faculdade de medicina, em que nós estudávamos fisiologia e existiam sapos à disposição para estudo e eram feitos estudos da descorticação nesses animais para que nós pudéssemos estudar a reação do animal a essa agressão neurológica. Nesses estudos, eles mostram que a descorticação em batráquios, elas não interferem, né, a descorticação não interfere nos reflexos e nem nos movimentos do animal. Já estudos em cães, levados a efeito por Goltz no século XIX, esse é um cientista alemão sobre o qual nós vamos fazer algumas observações, ele então estudou muito em laboratório com cães para ver o efeito da descorticação. E ele verificou que o cão pode viver até um pouco mais de um ano após a experiência da descorticação. Ele apresenta uma motilidade reflexa normal aparente. Quer dizer, a parte de reflexos neurológicos ele não perde, mas os movimentos apresentam uma relativa correção, algumas alterações, mas não muito acentuadas, mas ele não tem incentivo à ação. O cão fica inerte, ele só age quando estimulado. E quando ele tem um incentivo, ele age de forma exagerada. Isso é uma coisa interessante. Sem incentivo, ele está inerte, com incentivo, a reação é exagerada. O cão ignora como se defender nessa situação em que foi submetido à descorticação, a retirada do córtex cerebral. Ele não se decide a buscar o alimento. Ele tem que ser estimulado para isso, ou então colocarmos o alimento na sua frente para que ele possa se nutrir. Memória. Quanto à memória, o cão não reconhece mais as pessoas que cuidavam dele e apresenta uma aparente regressão a um estágio evolutivo inferior. O Friedrich Leopold Goltz, ele nasceu em 1834 e desencarnou em 1902. Ele foi um grande neurofisiologista alemão que fez vários estudos a respeito da neurocirurgia relacionada aos cães, retirando parte do cérebro, no caso aqui a hemisferectomia retirada de todo um hemisfério, e também fez outras experiências com ressecções em outras áreas e apresentou no Congresso de Londres, em 1881, uma tese de defesa do conceito de função unitária cerebral. Isso é muito interessante, porque, embora os estudos mostrem que o cérebro está dividido em determinados compartimentos, departamentos, áreas cerebrais, que têm determinadas funções específicas, de fato, sim, ele tem áreas com determinadas funções, motora, sensorial, funções de memória, e os vários tipos de memória, memória auditiva, memória visual, memória gustativa, olfativa, enfim, a parte
de memórias, lembranças de longa duração do passado, e até compreensão de linguagem, etc. Porém, todas essas áreas elas estão interligadas. Existe os neurônios de associação, que interligam todas essas áreas. Então, esse Goltz, ele defendeu exatamente essa tese da função unitária cerebral, que nós não olhemos o cérebro apenas como departamentos separados. Há uma interligação muito intensa e muito precisa entre essas áreas cerebrais já estudadas. Os cães prestaram um serviço muito grande à evolução da ciência através de estudos que foram feitos para o conhecimento do sistema nervoso e outras funções do nosso organismo, e a ele nós devemos muita consideração. Estudos feitos com chimpanzés também mostram que a situação é diferente dos cães, porque os chimpanzés eles apresentam uma encefalização mais complexa e eles têm uma curta sobrevivência após a extirpação cortical total. Se a extirpação for parcial, o chimpanzé vai apresentar alterações extensas e profundas, muito semelhantes às que os seres humanos apresentam. Essa cientista, Jane Goodall, estudou por muitos anos as comunidades de chimpanzés e gorilas na África, e ela deixou informações muito importantes a respeito da etologia, do comportamento dos animais. E aqui os veterinários estão examinando o Ômega, que é um chimpanzé de 12 anos, que sofreu um treinamento especial para ser estudado. E a respeito que nós estávamos falando de secção medular, né, ou de certas áreas do corpo em que a pessoa perde uma determinada região do corpo, nós temos o conceito de membro fantasma. Esse conceito é facilmente compreensível para nós espíritas, porque entendemos da existência do corpo espiritual. E o corpo espiritual não fica lesado após a lesão do membro. Evidentemente, nós podemos lesar o nosso corpo espiritual por uma questão de dentro para fora, por uma questão de alteração da nossa própria mente, e com a nossa mente alterada, nós levamos a alterações perispirituais. Porém, lesões de fora para dentro não vão trabalhar, não vão alterar o nosso corpo espiritual. Então, se alguém for amputado, não significa necessariamente que se amputou a perna do perispírito, né? O perispírito está inteiro. Então, a pessoa tem a sensação no local do membro amputado exatamente porque, na existência do corpo espiritual, o próprio corpo espiritual responde por aquela sensibilidade, entre aspas, fantasma, naquele membro que foi retirado. A integração mente-corpo é bastante evidenciada por este fenômeno do chamado membro fantasma, em que pessoas mutiladas pela perda de um membro, elas sentem a presença deste membro, como se ele estivesse ainda ligado ao corpo. Eu me lembro que no início do exercício da minha profissão, nós éramos muito chamados por ortopedistas e para examinar pacientes que sofreram traumas, que a cirurgia plástica é muito relacionada, né, com a ortopedia para cuidar de pacientes traumatizados. E muitas vezes nós deparávamos com acidentados que perderam uma perna, mas que a gente ia cuidar, por exemplo, de um traumatismo facial dele, mas ele também estava sem a perna. E muitas vezes nós tivemos contato com esses pacientes que informavam claramente sentir a presença da perna, sentir dor na perna ausente. Nós tivemos esse contato pessoal, e os ortopedistas que lidam muito com amputações falam muito deste fenômeno, que é bastante frequente, né? Nos amputados, então, os tratados de cirurgia falam que a sensação do membro ausente, tida como membro fantasma, acompanhada ou não de dor, porque o indivíduo pode ter a sensação da presença do membro sem dor, mas ele também pode sentir dor no membro ausente, né? Essa sensação ela é rotineira após a amputação, então ela é bastante frequente, conforme os livros nos dizem. E estes sintomas, em geral, eles se atenuam com o passar do tempo e a própria utilização da prótese
que este paciente vai ser treinado para usar uma prótese. E quando ele começa a treinar com o uso da prótese, começa a voltar a caminhar com uma prótese, começa a desaparecer a sensação do membro fantasma. É como você se lembra os casos dos corredores, de atletas que desenvolveram uma performance incrível porque a moderna tecnologia de fabricação de órteses e próteses desenvolveu ligas especiais metálicas que possam dar uma elasticidade, né, um molejo, verdadeiramente um molejo, a passada desses atletas para que eles possam até desenvolver velocidade em corrida e competirem nas Paralimpíadas, né? Dali está sendo um atleta preparado, um enfaixamento especial do seu corpo para que ele possa usar as próteses com as quais ele vai competir em velocidade. Entrando no item 6º, que André Luiz intitula Sincronia dos Estímulos, ou Sincronia de Estímulos, existe nós já falamos isso várias vezes, mas é sempre bom recordar, existe uma integração muito grande, né, no perispírito entre o centro cerebral e o centro coronário mais profundamente situado e o centro cerebral envolvendo esse centro coronário. Existe uma interação entre esses centros de força, dos quais o mais importante é o centro coronário. Entrosam-se ambos, né, estes centros, coronário e cerebral, em perfeita sincronia de estímulos pelos quais se manifesta o espírito, diz André Luiz. O córtex cerebral, representado, né, pelos seus hemisférios cerebrais, ele é de fato a sede do chamado centro cerebral do corpo espiritual, do psicossoma. E ele se apresenta subdividido em várias áreas e núcleos cerebrais, mas lembrando que essas áreas elas se intercomunicam conforme nós vamos mostrar. Então existe uma associação entre estas áreas. E que o córtex cerebral seria responsável principalmente pela motricidade, pela sensibilidade e pela sede dos órgãos dos sentidos. E principalmente pela vida de relação da criatura, porque nós estamos no nosso consciente atual, nós temos a nossa consciência ativa, né? Então, para nós interagirmos com as pessoas, nós temos que ter sensibilidade, motricidade e, sobretudo, memória. Porque no nosso dia a dia, nossa memória tem que estar permanentemente funcionando. Não precisa ser a memória pregressa antiga, mas tem que ser a memória atual, das coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Isso tudo, então, está relacionado com o córtex cerebral, que tem a ver com a vida de relação dos indivíduos. E o córtex corresponde ao chamado telencéfalo na neuroanatomia. Essa figura mostra que as diversas áreas do córtex cerebral, né, estão relacionadas entre si pelas vias de associação que unem estas diversas áreas. Essas vias de associação estão mostradas pelas diversas linhas escuras que interligam as áreas cerebrais. E as cores foram colocadas pelo artista para identificar as diferentes áreas. E aqui, só para citar algumas, né, nós temos aqui o córtex motor em vermelho, o córtex sensitivo, né, sômato sensitivo, né, nessa localização em azul claro. E pela distribuição em todo o córtex cerebral, nós temos inúmeras áreas relacionadas com memórias, relacionadas com audição, com visão, gustação, olfato, né, com o próprio tato, que é a córtex sensorial. E nós temos zonas relacionadas com funções superiores da personalidade, que estão principalmente localizadas aqui no lobo frontal. Mas o que os neurocientistas vêm descobrindo é que existe sempre uma associação constante, uma interação constante. Descobriram que essas superfícies todas interagem continuamente, e isso no desenho ficou representado pelas inúmeras linhas escuras que estão associando essas regiões entre si, que são as chamadas vias de associação entre essas diversas áreas cerebrais. Se nós pudéssemos, então, examinar ao microscópio a camada do córtex cerebral, nós vamos verificar que essas camadas
são geralmente divididas em 6 camadas e são reconhecidas na estrutura cerebral de forma diferente de acordo com cada região. Nós temos um córtex sensorial, né? Nós temos um córtex de associação e nós temos um córtex motor. Só para a gente fazer a comparação. Cada corte nessas áreas mostra para a gente que as diversas camadas podem variar de espessura e variar em número de neurônios de acordo com a função dessas áreas, né? Mas, de qualquer maneira, o que é que nós estamos vendo aqui? Que, embora haja diferentes espessuras nas camadas, diferentes quantidades de neurônio, mas existem as vias de associação que estão mostradas. Então, existem ordens que partem do córtex motor que vão para o corpo inteiro para a gente fazer os movimentos. Existem fibras que trazem impressões do meio ambiente para o córtex sensorial, que então são as fibras sensitivas. Se nós encostamos em alguma coisa quente, nós vamos retirar a mão porque nós percebemos, né, que aquele calor vai nos prejudicar e o nosso cérebro compreende esse calor e faz o movimento de retirada, por exemplo. Mas acontece que nós temos todo um córtex de associação e as fibras todas que partem deste córtex de associação estão interligando todas as camadas do cérebro para que ele funcione dentro daquele conceito unitário que foi desenvolvido desde o final do século XIX e apresentado num congresso em Londres pelo neurocientista Goltz. O centro coronário, André Luiz volta a repetir, está localizado no diencéfalo, que é a sede do centro coronário e na parte mais profunda do cérebro. Nós vamos mostrar, então, para recordar o diencéfalo. Na união entre os hemisférios cerebrais e todas as demais estruturas do sistema nervoso passam pelo diencéfalo, que é responsável por funções como automatismo, emoções, o comportamento da criatura, e manifesta-se então por aí o espírito em sua constituição mental, harmônica ou desequilibrada, segundo a posição em que este espírito se encontra. E esta figura, nós achamos muito interessante, porque essa luz vermelha que foi colocada aí, ela mostra exatamente a localização central do centro coronário, profundamente situado em relação ao centro cerebral. Então, é como se o centro cerebral abraçasse o centro coronário na sua profundidade. Então, todo o córtex cerebral abraçando o diencéfalo. O centro coronário, então, está profundamente situado em relação ao centro cerebral, que está, então, mais propriamente localizado no diencéfalo. Aqui mostrando outra figura, para a gente situar melhor, o diencéfalo é formado principalmente pelo tálamo, aqui nessa estrutura a cores, nós temos aqui o diencéfalo. E aqui, numa outra visão, o diencéfalo está nessa localização, com todo o córtex cerebral em volta. Ele é formado principalmente pelo tálamo, pelo hipotálamo e pela glândula pineal. As suas funções incluem comportamento emocional, motricidade, sensibilidade, ativação cortical, consolidação da memória e as atividades automáticas do nosso corpo. E voltando a falar que todos esses centros estão interligados, né, há uma sincronia de estímulos no córtex cerebral por aqueles neurônios de associação. Ligações energéticas da consciência, nesta sincronia, funcionam para os sentidos, audição, visão, olfato, a gustação, o tato, a memória da fala e da escrita, os automatismos diversos que predominam em nosso corpo para que nós tenhamos condição de levar a nossa vida cotidiana, tanto com todos os nossos sentidos interligados, para nós relacionarmos com o ambiente, tomarmos as decisões mais adequadas e, pelo córtex motor, termos as ordens para que possamos efetuar os movimentos necessários na nossa vida de relação. E, sobretudo, lembrando aqui a questão da memória, a memória é fundamental, é uma das propriedades mais importantes do espírito, que ao longo de milhões de anos nós estamos
coletando informações, e essas informações vão se armazenando em nosso perispírito, que é a sede da memória. Mas neurologicamente falando, analisando o cérebro, nós temos várias áreas de memória, porque quando nós visualizamos algo, a nossa memória visual vai se localizar aqui na região do córtex occipital, não é? Mas há outras áreas de memória, não é? Como, por exemplo, a região do olfato, que tem a sua memória própria, a audição tem uma zona própria, a do paladar também tem uma zona destinada a ela, a questão do tato está todo relacionado aqui ao córtex sensorial. Então, existem memórias diversificadas, colocadas em várias áreas cerebrais, mas existe a associação. Existe uma área muito importante, que é uma área localizada nessa região, que é uma área em que a criatura vai interligar os pensamentos relacionados com a escrita e com a visão das coisas. Se ela tiver, chama área de Wernicke, que é uma área muito importante. Se tiver uma lesão nela, a pessoa perde a compreensão das coisas. Muito interessante, né? Quer dizer, nós podemos ver algo, podemos ouvir algo, mas nós não estaremos compreendendo o que estamos vendo e nem estaremos compreendendo o que estamos ouvindo. Então, seria uma lesão muito grave se nós perdermos a compreensão da linguagem, ou tanto da linguagem escrita, quanto da linguagem falada e quanto daquilo que pudermos ver, né? Então, vocês vejam que existem zonas separadas, porém, todas elas têm as suas interligações para funcionar dinamicamente, né? Essa sincronia de estímulos diz respeito também à ação do diencéfalo, através do tálamo e hipotálamo, com irradiações para o mesencéfalo no tronco encefálico, em que ligações energéticas semelhantes da consciência existem para enriquecimento e sublimação do campo sensorial humano. Assim é que nessa sincronia de estímulos vamos recordar as funções de reflexão, atenção, análise, estudo, meditação, discernimento, a memória críptica, a compreensão, as virtudes morais e, finalmente, as fixações emotivas da criatura. Então, tudo isso envolve o aprendizado da criatura humana reencarnada, e dentro desse aprendizado, a meditação faz parte, né, integrante, e ela é muito importante para que a criatura possa recompor os seus pensamentos e a sua função mental superior nesses instantes. Interessante a criança ali em posição de meditação, né, que já com tenra idade já está desenvolvendo técnicas para melhor relacionamento humano através da meditação. Então, recordando que o centro coronário e o centro cerebral funcionam em caráter de interrelacionamento e estão relacionados com emissão e recepção de energia mental, ou seja, do pensamento. Emissão, diz André Luiz, emitindo a onda mental de indagação e trabalho que nos diga respeito, recebemos-la de volta no circuito de nossa força mental. Então, temos aí o fenômeno da emissão e da recepção mental. Para o quê? Para que nossa consciência desenvolva o juízo sobre a essência de nossas ações. O juízo tem a ver com os lobos frontais. Nossos erros e acertos nas diversas circunstâncias da vida. Da mesma forma que surgem alterações cerebrais em encarnados, distúrbios semelhantes podem surgir também na entidade desencarnada através da atuação da mente alterada em fulcros energéticos diencefálicos no centro coronário, no caso da entidade desencarnada. E agora vamos entrar no aspecto relacionado ao mecanismo do monoideísmo, no item 7º. Então, da mesma forma que o encarnado pode apresentar amnésia ou afasia, amnésia quer dizer perda de memória, afasia é a perda da fala, perde a condição de falar. Então, da mesma forma que o encarnado pode apresentar amnésia ou afasia, pela oclusão dos núcleos da memória e da fala,
sem desequilíbrio integral da inteligência, sem um desequilíbrio só parcial, né? Também os desencarnados podem ter distúrbios semelhantes, sem perturbação total do pensamento, enquanto perdure o desequilíbrio entre eles. Aqui, recordando o centro da fala, né? A mãe, no caso, falando para o filho. Quer dizer, o mecanismo é complexo, porque a mãe, ao falar, então o filho, pela audição, tem que as vibrações sonoras são convertidas em estímulos nervosos pelo aparelho auditivo e vão ao córtex auditivo, mas que o córtex auditivo tem relação com memória auditiva. Então o espírito tem que interpretar o que ouviu. Ao interpretar, ele vai dar uma resposta. Mas para interpretar depende da área de Wernicke, que é uma área da compreensão da linguagem. Então, no que ele interpretou, ele vai responder à mãe alguma coisa. Então, para responder, ele vai depender do córtex motor, principalmente da zona da fala, o centro da fala, que é a área de Broca. Aí ele então vai falar, e a mãe, então, por sua vez, vai ouvir e interpretar. Quer dizer, o processo de uma complexidade tão grande, mas ao mesmo tempo a gente faz ele o dia inteiro, direto com todo mundo, sem estar lembrando da complexidade de tudo isso, que é a conquista do espírito, né? Então, dentro do centro coronário, nós temos a questão do núcleo da visão profunda, que no encarnado, ele pode apresentar, às vezes, dificuldades de linguagem, até mesmo de compreensão de uma determinada língua estrangeira, por alterações. Por exemplo, ele às vezes sabia uma língua, mas se acontecer um problema neurológico, né, focal, ele pode, às vezes, perder a compreensão de uma determinada língua que ele sabia. Isso pode acontecer no centro, tanto da compreensão como no centro da fala, tem dificuldade de falar aquela língua. Então, isso pode acontecer no desencarnado também, uma disfunção específica no núcleo da visão profunda. Então, ele está fazendo uma comparação. O encarnado pode ter uma dificuldade com a linguagem, da mesma forma que o desencarnado pode ter uma dificuldade específica com visão. Isso seria, no caso, é o núcleo da visão profunda existente no diencéfalo. Essa figura mostra muito bem para a gente, isso foi extraída do livro do Netter, que é uma obra da qual a gente extrai muitas informações, que mostra o sistema óptico, que são as vias ópticas que vão desde os olhos, formando os nervos ópticos através da retina. Eles fazem um cruzamento aqui nessa região, chamado quiasma óptico. Depois seguem os tratos ópticos até os corpos geniculados laterais, no tálamo, mas já no diencéfalo. Então, por isso que André Luiz fala das propriedades da visão profunda do diencéfalo. Quando ele fala isso, é porque a ciência já descobriu que essas estruturazinhas chamadas corpos geniculados, que estão localizadas no tálamo, têm a ver com a visão, né, com o trato da visão no sistema nervoso, e dali eles vão para uma região que é no córtex occipital, chamada fissura calcarina. Então, a memória visual está localizada na nossa nuca, embora os nossos olhos estejam na frente. Isso é uma coisa interessante. Então, distúrbio do desencarnado. Ele estava falando de distúrbios visuais que podem ocorrer com os desencarnados. Então, André Luiz diz o seguinte: a pessoa, evidentemente, está em zona de sofrimento, no mundo espiritual. Então, ela vai contemplar tão somente os quadros terríveis que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade para observar paisagens de outra espécie. Isso explica, né, que muita gente esteve em zonas de sofrimento, já desencarnados, sofrendo muito, mas na consciência ele carrega a culpa muito grande de ações que ele cometeu. Então, aquelas imagens ficam voltando e sempre voltando à sua consciência como se fosse um trailer de um filme de horror que repetisse. Então, quando esse espírito é levado a uma reunião mediúnica, ele vem falando das coisas que ele está vendo, né? Mas aquilo é um distúrbio visual, porque, na verdade, ele não está vendo, ele está com um ciclo fechado, né, um circuito fechado de seus pensamentos na recordação de ações negativas que lhe trazem o remorso, né, que trazem a sensação de culpa. Uma vez ele esclarecido, ele começa a perceber
que ele já não está mais naquele lugar de sofrimento, que ele está num novo lugar, e a gente chama a atenção dele, olha, você está num pronto-socorro espiritual, estão cuidando de você. Então ele começa a mudar a visão. Naquela hora, a distúrbio visual que ele estava apresentando, pela fixação do pensamento nas zonas inferiores, começa a mudar, aí sim, começa a ter uma percepção espiritual do ambiente novo em que ele se encontra, fora das regiões de sofrimento. Isso dá uma mudança inicial muito grande no espírito que inicia um processo, né, de terapia espiritual e vai ser levado a locais especiais de tratamento. Isso é muito interessante comentar isso, porque ele estava em distúrbio visual e entra em contato com a realidade e se equilibra mais para ser conduzido em melhor situação. Da mesma forma, há outras situações terríveis relacionadas à visão e memória que nós vamos falar. Comparando aqui paisagens horríveis de sofrimento, seja em nosso lar as cenas do umbral, seja, por exemplo, no nosso mundo, zonas de verdadeiro sofrimento, como o terremoto do Haiti, em que as pessoas perambulavam pelas ruas inteiramente perdidas, né? Como se fossem alucinados em função do que estava acontecendo, porque não estavam conseguindo acreditar que as coisas estavam daquele jeito que o terremoto produziu, né? Mas André Luiz também cita os distúrbios auditivos, em que ele diz que o espírito escutará exclusivamente vozes acusadoras que lhe testemunhem os compromissos inconfessáveis, sem possibilidade de ouvir quaisquer outros sons. É muito difícil a gente imaginar, e é aterrador mesmo, uma situação que uma criatura fica sofrendo no mundo espiritual, né, em zonas de sofrimento, nos planos inferiores, em que ele tem vozes que se repetem constantemente, né, na sua consciência, falando das coisas que ele fez, né, dos crimes que ele cometeu. E ele não escuta outras coisas, a não ser as vozes acusadoras, até que chegue o momento dele ser devidamente atendido, encaminhado, porque há sempre o tempo certo para a entidade ser atendida e retirada daquela região de sofrimento. Então podemos imaginar por esta figura entidades envolvendo uma criatura e dizendo para ela continuamente, de forma repetitiva, né, as vozes acusadoras de ações criminosas que a pessoa teria realizado. A pessoa pode ter espíritos perseguidores, tanto ela encarnada, quanto lá no mundo espiritual, ela pode ter seus obsessores do mundo espiritual que estão envolvendo-a e levando-a a situações de sofrimento, e ela às vezes não está nem percebendo que são espíritos que estão em volta dela. Aquilo funciona como vozes acusadoras na sua consciência. Distúrbios dos desencarnados também são referidos por André Luiz na área da memória, em que ele diz que o desencarnado recordará apenas dos acontecimentos que se lhe refiram aos padecimentos morais, com absoluto olvido no esquecimento, até mesmo de fatos que se relacionem com a sua personalidade. É como se a pessoa ficasse totalmente alienada, né, envolvida nesses padecimentos morais, em que a sua memória está presa num determinado ponto, relembrando a ele situações terríveis que ele teria cometido. Nós falamos agora há pouco dos distúrbios de memória que os espíritos podem sofrer. E esse caso angélico é um caso emblemático a respeito de distúrbio de memória. Ele está relatado no livro Grilhões Partidos, de Divaldo Franco, escrito por Manuel Filomeno de Miranda. Neste livro, Manuel Filomeno de Miranda, né, tem como seu instrutor Bezerra de Menezes. Ele está em aprendizado no mundo espiritual e ele visita com Bezerra de Menezes uma casa de saúde mental, na qual está internada essa moça angélica, que na época tinha uns 20 e poucos anos de idade. Mas essa doença dela começou aos 14 anos de idade, quando iniciou-se na puberdade. Ela era portadora de uma psiconeurose de natureza histérica e de longo curso, como disse Bezerra de Menezes. Isso iniciou-se na sua puberdade. Agora, ela com 25 anos, estava internada como doente mental,
numa casa, um sanatório especializado, e ela estava sendo atendida pelos psiquiatras, mas foi feito um pedido em um centro espírita pela sua mãe, que acompanhava, estava assim, sofrendo muito com a situação da filha, e os espíritos então foram visitar a moça para ver o que poderiam fazer em benefício dela. Então houve essa rogativa materna para que ocorresse a intercessão espiritual no caso. Os dois companheiros foram lá, Bezerra de Menezes examinando o caso e explicando para Manuel Filomeno de Miranda a situação. Para que Bezerra pudesse se inteirar da situação da moça, ele tocou o centro cerebral e coronário. Por que Bezerra de Menezes fez isso? Bom, primeiro que Bezerra de Menezes é um espírito de grande evolução e é um médico profundamente especializado na área da medicina espiritual. E ele sabia que ao tocar o centro cerebral coronário, ele poderia retirar dali as memórias que antecederam em vidas pregressas para estudar a situação da moça, para saber por que ela chegou naquela doença atual, como é que desenvolveu aquela doença atual. E também ativou o centro genésico dela e todos os demais centros do corpo espiritual, para que aquele circuito de energias que une todos os centros do corpo espiritual pudesse fornecer a ele, como médico espiritual competente que é, as informações sobre o passado da moça e como que ela evoluiu, para aquela situação presente. Ativaram-se os centros perispirituais, emitindo vibrações coloridas em círculos concêntricos. Deve ser uma imagem muito bonita de se ver para o estudioso do mundo espiritual. Então ele teve acesso a informações da memória espiritual profunda da moça. E ficou sabendo que na reencarnação passada ela produziu 4 abortos e teve uma morte muito violenta, teve uma vida muito promíscua, envolveu muitas criaturas e fez perder muitas famílias, separar muitas famílias durante a sua vida pela sua atitude. Sofreu uma grave obsessão no mundo espiritual. E aí Bezerra de Menezes diz para Manuel Filomeno: ao reencarnar, o espírito culpado fixou no centro coronário, onde se situa a glândula pineal, a veladora da sexualidade, os abusos anteriormente cometidos, que foram sendo revelados à medida que a puberdade ativava o centro genésico, produzindo-lhe então o estado atual. Tal estado fazia com que, aí nós falamos da memória, tal estado fazia com que a memória dos sucessos infelizes começasse a transferir-se do inconsciente profundo para o consciente atual. Então, quando ela reencarnou, aquela situação de sofrimento estava no inconsciente profundo, quer dizer, ela não exteriorizava na memória atual. Porém, na puberdade, pelo desencadeamento de todos os estímulos hormonais e pela ativação maior da pineal, que é a veladora da sexualidade, todos os abusos anteriormente cometidos foram voltando, mas não sob forma, ela não lembrava exatamente do passado que aconteceu, mas aquilo eclodiu nela de forma com um desequilíbrio profundo que levou à psiconeurose histérica que ela estava apresentando. E teve tormentosas crises por lembranças do sofrimento, mas as lembranças não eram claras, eram situações nebulosas que levaram ao desequilíbrio mental. Ela sofreu muito nas pavorosas regiões do mundo espiritual, de onde proveio, e agora ela estava em recuperação, encarnada, para receber as entidades. Ela tinha que, pela lei de causa e efeito, nessa vida atual, receber aqueles 4 filhos através de uma nova família que ela iria constituir, através do que Bezerra chamou de maternidade redentora. Ou seja, foi dito que ela teria condições de sair daquela instituição com tratamento espiritual associado ao tratamento médico, equilibrar-se a ponto de voltar, de vir a reconstituir família. Então, mediunidade e memória e dificuldades na identificação dos espíritos nos processos, principalmente de comunicação mediúnica. Diz André Luiz que são raros os processos de perfeita identificação individual na generalidade das comunicações mediúnicas, principalmente com entidades dementadas ou sofredoras,
que estão, comumente, estacionárias no monoideísmo, que as isola em tipos exclusivos de recordação ou de emoção. O médium recebe uma entidade dessa, mas a entidade está muito presa numa ideia, está fixa numa ideia, ela está em processo de monoideísmo. Então, o médium não tem como reconhecer bem o que é aquela comunicação. Ele só reconhece que é uma situação de um sofrimento que fica ali repetindo aquela mesma ideia, e o médium capta aquela ideia de sofrimento, mas ele não consegue identificar bem que processo que é. Por quê? Porque a entidade dementada e sofredora está fixa no monoideísmo, ou seja, na recordação constante e repetitiva de uma mesma situação. Isso acontece muito em reuniões mediúnicas, e essas figuras ilustram muito bem a situação em que um espírito dementado é trazido pelos benfeitores para ligar-se ao médium. Aqui nós temos situações de comunicações. Vocês observem que essas situações todas estão sob controle, né? Em que a entidade se liga, isso é ligado por combinação fluídica entre os perispíritos da entidade comunicante e do médium, para que o médium, né, treinado na sua função de psicofonia, possa exteriorizar o pensamento da entidade sofredora em desequilíbrio, mas existe um controle espiritual muito grande no círculo da reunião mediúnica, em que entidades muito especializadas, né, que atuam na área do bem, estão presentes para manter o equilíbrio, ajudar a manter o equilíbrio do médium, o equilíbrio do ambiente, evidentemente, com toda a cooperação dos encarnados que fazem parte daquele círculo e que estão treinados para aquele tipo de trabalho. Mas, de qualquer maneira, as dificuldades de identificação, elas existem por causa da característica do pensamento da entidade comunicante, né? E esse monoideísmo é que a entidade fica presa, né, no pensamento contínuo que flui da sua mente. Porque quando nós conquistamos pela evolução o patamar da condição humana, nós adquirimos o pensamento contínuo. Mas se nós erramos profundamente em determinadas áreas da vida, nós vamos manter esse pensamento contínuo direcionado para uma única finalidade, que venha a ser a lembrança repetitiva de determinadas situações, ou a fixação em lembrança de ódio, e que aí vai constituir o chamado monoideísmo, que ele flui da mente, porém em circuito viciado, que gira sobre si mesmo e age materializando pesadelos fantásticos. Quer dizer, a entidade fica em desequilíbrio, como se estivesse vendo cenas pavorosas de sofrimento conectadas com as lembranças de espíritos com as quais ela esteve ligada no passado. Esses pesadelos, na verdade, eles não são abstratos, não são puramente abstrações da mente da criatura, não. Eles são verdadeiras imagens criadas por partículas vivas da própria constituinte da matéria mental, que é o que nós chamamos de ideoplastias. E elas organizam-se em quadros que obedecem à vitalidade do pensamento e agregam-se aos desencarnados que lhes dão forma. Então, é um verdadeiro pesadelo vivo, porque ele cria imagens mentais, não é algo puramente abstrato. Por isso que quando reúnem vários sofredores numa mesma região do mundo espiritual, as imagens ideoplásticas dos sofredores criam regiões verdadeiramente infernais, claro, em situações temporárias, porque não existe sofrimento eterno. Essas cenas, até mitológicas, né, mostram o barqueiro Caronte, da mitologia grega, atravessando o rio da morte para levar as almas para o Hades, que é o inferno da mitologia grega, e são ilustrações também relacionadas à Divina Comédia de Dante, em que se diz que Dante, provavelmente durante o sono físico, teve momentos em que ele esteve visitando zonas inferiores da espiritualidade, certamente com espíritos que o levaram, e que quando ele voltava ao corpo físico, ele teve a possibilidade de desenvolver toda a obra da Divina Comédia ao descrever os infernos por onde ele andou, na zona de sofrimento, certamente, né? Isso acaba que tem uma ação abrangente expiatória, porque as associações espontâneas com criações
do mesmo teor, elaboradas até por outros espíritos afins, desenvolvem painéis verdadeiramente apavorantes, em que a consciência culpada expia por um tempo justo, não é, as consequências dos crimes anteriormente praticados. Isso de falar tempo justo é muito importante para a gente, porque nós espíritas entendemos que a lei de causa e efeito vai atuar dentro da necessidade de cada um. E cada um tem um determinado tempo que vai chegar num ponto em que ele vai sair daquela situação de sofrimento e vai poder receber o atendimento adequado no tempo justo. Não se pode pensar intempestivamente que os espíritos do bem vão chegar lá no umbral ou nas trevas, vai tirar todos de uma vez, limpar toda a região e transformar, como por um passe de mágica, a Terra num planeta de paz. Não, as coisas têm que ir acontecendo progressivamente, porque cada um tem que ser atendido ao seu tempo e a fim de que a harmonia se estabeleça, né? E não existe um prazo previsto com exatidão, mas progressivamente as zonas de sofrimento vão aos poucos esvaziando. E para nós encerrarmos, né, a nossa exposição, nós chegamos no 8º item, que é intitulado Zonas Purgatoriais, em que André Luiz começa dizendo que a mente, pelo excesso da taxa de remorso, eu achei interessantíssima essa expressão, né, taxa de remorso, né, é como se fosse realmente uma coisa computada, né, em quantidades bem definidas, né, a mente, pelo excesso da taxa de remorso, no centro da memória, precipita-se na dor do arrependimento, conforme os princípios da responsabilidade. E plasma com seus pensamentos telas temporárias, por vezes de duração muito longa, em que contempla por automatismo de repetição o fruto amargo de suas próprias obras, até que esgote os resíduos das culpas assumidas. Quer dizer, existe um verdadeiro metabolismo do corpo espiritual para esgotar os resíduos dos fluidos negativos que estão circulando nele em circuito fechado. E isso exige um certo tempo no mundo espiritual variável, de acordo com a situação de cada espírito, de acordo com as ações negativas que ele tenha provocado. Então, isso vai chegar num ponto que há um esgotamento dos resíduos das culpas, né? E essa taxa de remorso começa a harmonizar-se com a necessidade da reparação. E há, evidentemente, todo o espaço para a ação dos chamados agentes do amor divino. Eu achei essa expressão também muito bonita, que André Luiz chama aos espíritos que trabalham na caridade indiscriminada no mundo espiritual, dos agentes do amor divino. Ocorre, então, a caridosa intervenção dos agentes do amor divino, que atendem essas entidades sofredoras e ajudam no preparo para a reencarnação necessária, né, para o retorno ao aprendizado prático das lições nas quais a criatura faliu em vidas anteriores. Especialmente na situação dos suicidas, né, os suicidas e outros delinquentes, né, sofrem uma grande influência dessas aflitivas criações mentais deles mesmos. Eles mesmos criam essas situações, as ideoplastias, né, e ficam aprisionados a elas nas fixações do monoideísmo, mantidas nos centros de memória perispirituais. A situação dos suicidas é muito grave, porque eles, atentando contra a própria vida, eles atingem o mundo espiritual em uma situação de sofrimento muito grande. Claro que cada um é cada um, né, vai ter seus atenuantes e agravantes, mas, de qualquer forma, é bom lembrar que é muito importante trabalhar na prevenção do suicídio para evitar sofrimentos de longo curso, né, e atender com amor àqueles que, lamentavelmente, enveredaram por este triste caminho. Aqueles que têm a oportunidade de trabalhar em reunião mediúnica podem lembrar que, com uma certa frequência, espíritos de suicidas muitas vezes são levados às reuniões mediúnicas para iniciarem um processo de terapia espiritual. É porque lá no mundo espiritual, os espíritos que trabalham, né, em grupo, atendendo a esses sofredores, entendem que é chegado o momento que aquela criatura pode ser
levada a uma reunião e pode iniciar um processo terapêutico, porque ela já está em condições como se tivesse esgotado os resíduos da culpa e agora já pode iniciar um processo de reabilitação. E aqui tem um parênteses maravilhoso para contar a exortação de Jesus falando de Maria e os suicidas. Isso está contido no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, Camilo Castelo Branco, em que está relatado que Jesus, né, exorta o seu discípulo Aníbal de Silas, que é instrutor numa universidade do Espírito, lá no mundo espiritual, para divulgar o Evangelho aos que muito sofrem, especialmente os suicidas. E diz mais ainda o Cristo: entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Quer dizer, Cristo dá uma informação ao seu discípulo, Aníbal de Silas, de que entregou os suicidas há muito à direção de Maria, para que ela cuidasse deles, porque entendia Jesus que só um coração materno seria bastante forte, né, para erguer essas criaturas para Deus. Tanto que existem muitas instituições que cuidam de suicidas no mundo espiritual que estão sob os cuidados dos legionários de Maria, repetindo a frase de Jesus a Aníbal de Silas, que só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguer os suicidas no caminho da divindade. Pensamento como força criativa exterioriza imagens plasmadas pelo mal à custa da energia inestancável do espírito, quer dizer, o pensamento contínuo que o espírito emite, né, durante todo o tempo, atributo inalienável do espírito. Criam-se paisagens regenerativas para que a alma, alucinada pelos seus próprios remorsos, né, nessas regiões, ocorre a associação até de centenas de milhares de transviados, transformando-se então em grandes extensões de crueldade, de angústia e aflição, qual ocorre no umbral e nas trevas. Uma tranquilidade para nós é que essas situações são sempre transitórias, né? E certamente no passado, muitas regiões já aconteceram, já ocorreram, e que hoje elas já estão saneadas, vamos dizer assim. Temos novas regiões de sofrimento, mas existe uma legião enorme de espíritos do bem trabalhando. Então, nós não devemos olhar essas situações com pessimismo, quando se descreve o sofrimento do mundo espiritual, porque essas situações são sempre transitórias e o mundo está sob a direção do Cristo, em última análise. E o Cristo comanda uma imensidão de espíritos do bem, que todos eles estão trabalhando para a melhoria da humanidade, a regeneração da humanidade, evidentemente que contando com o apoio dos encarnados de boa vontade também. Mas essas regiões são transitórias, ocorrerá sempre um trabalho de reabilitação daqueles que estão em condições de sair de lá, né? Agora já lendo o texto ali, embora impressionante, tais regiões são necessárias à reabilitação das criaturas transgressoras da lei. Porém, nenhuma dessas criaturas permanece desamparada pelos agentes do amor divino. Mas certamente existe o trabalho remissor. Essas regiões funcionam como filtros de aflição e dor, em que a loucura e a crueldade se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado, para a readmissão desses sofredores ao trabalho remissor através do mecanismo da reencarnação. Por isso que recordamos com Jesus no Evangelho, e que ele certamente nos disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Isto é porque todo e qualquer espírito que se encontra em zonas de sofrimento, seja a pessoa encarnada, seja desencarnado, ele será devidamente atendido na hora adequada, porque milhões de servidores do bem estão trabalhando pela regeneração da humanidade, certamente também contando com o apoio
dos encarnados de boa vontade. Era isso, então, que nós gostaríamos de trazer para os irmãos a respeito deste assunto do capítulo 16 de André Luiz. Muito obrigado.